O nome favorito do Conselho de Gestão para tocar a reformulação do departamento de futebol é Alexandre Matos. Ainda assim, o Inter não conseguiu grandes avanços em conversas com esse nome. Se não der certo com o dirigente que atualmente está no Atlético Paranaense, o Inter vai partir para outro plano, onde buscará inclusive a contratação de 2 profissionais, um executivo de futebol para cuidar do mercado e um coordenador técnico para cuidar do vestiário. Aqui a gente fala sobre o novo departamento de futebol colorado, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre o departamento de futebol que o Internacional irá montar, irá reformular a partir desse ano de 2022 e principalmente a partir da saída do Paulo Brax, que aconteceu, você sabe, depois da eliminação colorada para a equipe do Globo do Rio Grande do Norte. A direção do Inter está procurando nomes e está entrevistando nomes. A gente sabe alguns profissionais que foram entrevistados, que tiveram conversas com o Inter. E eu vou traçar aqui também uma linha do tempo, mas vou falar também sobre o que a direção do Inter está planejando em relação a isso, tá? É importante eu contextualizar, e isso eu confirmei hoje porque era uma dúvida que eu tinha. Quem é que contrata o executivo de futebol? É o departamento de futebol ou é o conselho de gestão? E o departamento de futebol, com o Emílio Papaleuzinho, até com a ajuda do David Bandeira, que é o gerente de mercado e entende muito de mercado, o departamento de futebol participa, sim, da escolha do novo executivo. Mas a definição ela é do Conselho de Gestão. O departamento de futebol ajuda o Conselho de Gestão a definir quem será o novo executivo de futebol. Mas as reuniões acontecem nessas duas áreas, do Conselho de Gestão integrado com o Departamento de Futebol. E já desde a demissão do Paulo Brax, que aconteceu numa sexta-feira após a eliminação para o Globo na Copa do Brasil, o Alexandre Matos, que é o favorito para o cargo, ele já havia sido contatado por dirigentes e representantes do Internacional, que só ligaram: opa, como é que tu tá aí, tudo bem? Olha só, pode cair aqui o executivo, a gente vai atrás de ti, qual é a tua situação? Como é que tu ganha? O que tu quer? E aí, por aí, as conversas não evoluíram muito mais do que isso, mas o Inter já fez um primeiro contato, uma primeira sondagem com ele já naquela sexta-feira. O Alexandre Matos é tido como o nome ideal, principalmente pelo Conselho de Gestão. E qual é o entendimento, tá? O Paulo Brax, como executivo de futebol, ele acumulou cargos. Ele acumulou o cargo de executivo que cuida do mercado e do planejamento estratégico da equipe e acumulou também o cargo de coordenador técnico, que estava previsto no plano de gestão e que não foi executado. Muito por ideia também do Paulo Brax, que achava que essa era uma posição que não era tão necessária assim. E ele acumulou o cargo de coordenador técnico. E se entende que muito por isso o Paulo Brax caiu. Muito por isso o trabalho do Paulo Brax ele ruiu de alguma forma, pela relação dele com o vestiário, onde ele não teve capacidade e possibilidade de executar um trabalho mais tranquilo, acumulando essas duas funções. Então o Inter procura mudar drasticamente o perfil desse executivo de futebol. Se busca um executivo de futebol experiente, que tenha bagagem, que possa acumular esses 2 cargos e botar no peito e tocar tudo. Tocar as relações de mercado, tocar o planejamento estratégico e tocar as relações de vestiário. Dar uma chamada num jogador, conversar com um treinador, planejar junto com o departamento de preparação física. É esse cara, tá? Que vai cuidar de tudo. E o Alexandre Matos é esse cara. Porque é um profissional renomado, porque é um profissional que já passou pelo Cruzeiro, já passou pelo Palmeiras, todas as passagens muito vitoriosas, passou pelo Atlético Mineiro, onde ganhou o título também. É um cara muito experiente, de muita bagagem. E que se tem um cara no Brasil que poderia acumular esses cargos, além do Rodrigo Caetano, que está lá no Atlético Mineiro, não tem possibilidade de vir para o Inter, seria o Alexandre Matos, que é o nome mais plausível no mercado. Aí, sobre Alexandre Matos, eu vou pincelar o que a gente apura lá de Curitiba. Atualmente o Alexandre Matos é CEO para negócios esportivos do Atlético Paranaense, tá? E o Petralha, que é o manda-chuva do Atlético Paranaense, ele garante que o Alexandre Matos não sai. O salário dele lá é coisa de 400 mil por mês. E o Inter teria oferecido mais do que isso. 450, 500 mil para o Alexandre Matos. E aí, o Alexandre Matos está dizendo que não teve nenhuma proposta oficial e nenhum encaminhamento. E está dizendo por lá que fica no Atlético Paranaense. Mas como a convicção do Conselho de Gestão é de que o Alexandre Matos é o nome ideal, se voltou novamente a fazer investidas por ele. Porque no primeiro momento,
quando o Alexandre Matos disse que não sairia do Atlético, o Inter buscou outros nomes, tanto que entrevistou ao longo das últimas semanas alguns profissionais para essa função. Não achou o nome ideal, e aí voltou para Alexandre Matos. Então a situação é essa, o Inter está voltando a carga para Alexandre Matos. Não significa que vai ser ele, porque ele está empregado, bem empregado no Atlético Paranaense e tocando um projeto importante lá de transformação do clube em SAF, mas é o nome que o Inter quer. Mas tá, Igor, e se o Alexandre Matos não vier? O que hoje é uma tendência, talvez, não sei se uma tendência, mas é algo muito possível. Se o Alexandre Matos não vier, o plano B do Internacional é fazer uma espécie de força-tarefa e contratar 2 profissionais. Um para cuidar do mercado e um para cuidar do vestiário. E aí, em termos de custo, não sairia tão mais caro assim, bem possível que saísse até mais barato do que contratar o Alexandre Matos, que tem um salário muito alto. O Inter contrataria um executivo, não da expressão do Alexandre Matos, talvez com uma expressão um pouco maior do que o Paulo Brax, e aí tem nomes que são ventilados. O João Paulo Sampaio do Palmeiras, o Jorge Andrade, que trabalhou no Santos, está no Sport, o Jorge Macedo, que trabalhou no Ceará, esses 2 últimos trabalharam no Internacional. Nomes que são ventilados, tá? Mas um executivo dessa linha para cuidar das negociações, para cuidar do mercado, para trabalhar junto com o David Bandeira na prospecção de reforços. E o Inter contrataria também um coordenador técnico, alguém que cuidaria do vestiário e dessa relação com o treinador, dessa relação com o grupo de jogadores. Aumentaria o número de pessoas no ambiente do Internacional, mas se entende que conseguiria dividir melhor as funções do que da maneira que estava colocado no ano passado, com o Paulo Brax acumulando essas 2 funções. Essa é a ideia, tá, do Inter para o departamento de futebol. Lembrando que o Inter deve nos próximos dias, e está demorando um pouco isso, anunciar o novo diretor de futebol, que deverá ser o Felipe Becker, tá? Felipe Becker é um conselheiro, diretor do time sub-20 do Internacional e que deve subir para o time profissional para ocupar o cargo de dirigente político, diretor de futebol, que tem atribuições diferentes dos executivos, mas é um cara para dar um respaldo para o Papaléu, é um cara para dar um respaldo na representação institucional do clube e é um cara que vai ser importante para isso, nesse processo. Deve ser, nos próximos dias, anunciado como diretor de futebol não remunerado, o Felipe Becker. É isso que temos sobre o departamento de futebol, tá, gente? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!